Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Que alegria estarmos aqui para essa celebração ao Senhor juntos. Hoje, creio ser um daqueles dias que o Senhor nos chama para sentar na mesa, que Ele quer propor uma conversa conosco de família. Não sei, mas há um sentimento em meu coração há alguns dias, e hoje pela manhã acordei e ali o Senhor ele começou a ministrar ao meu coração algumas coisas. Então tenho aqui o desafio de transformar aquilo que me parecia ser mais uma conversa entre eu e Deus, o Pai, e de alguma maneira trazer uma edificação a partir disso aos meus irmãos, a toda a comunidade e quem sabe aqueles que nos ouvem de outros lugares, se nós pudéssemos ter essa ousadia no falar. Então, diante disso, irmãos, eu preciso aqui encontrar graça no Senhor para que nessa forma de diálogo, que também é ao mesmo tempo uma mensagem, a gente consiga estabelecer nessa mesa invisível que há aqui, preparada pelo nosso Pai, essa meditação que vai trazer uma reflexão sobre alguns assuntos que nós temos a necessidade de ouvir dele mesmo. Então, que desafio é esse, né? Que demanda tão superior àquela que temos capacidade de administrar por nós mesmos. Então peço aos irmãos que permaneçam em oração, que permaneçam conectados com a palavra. Esse sentimento que eu venho trazendo no meu peito e que hoje me parece que o Senhor ele veio repetindo algumas coisas, refalando algumas coisas que ele já havia dito ao meu coração, trazendo confirmação de alguns assuntos. E é aquela conversa, esse é o meu sentimento, né? De que o pai, às vezes, ele quer ter tempo com a sua família, mas parece que a sua família está tão envolvida em tantas coisas que ele mesmo já estabeleceu, que é preciso quase exigir uma formalidade para conseguir a atenção da sua família. É preciso marcar uma agenda de final de ano. E parece que às vezes nós estamos em uma vida tão atarefada, tão corrida no nosso dia a dia, e na vida espiritual isso precisa ser interpretado, porque isso é simbólico, né? Eu tenho a impressão de que a gente precisa ser interrompido, e o mundo ele influencia mais a nossa forma de viver, a nossa fé, do que parece a nossa fé influencia a nossa forma de viver no mundo. A gente traz tudo para o jeito de viver Deus, que a gente é bombardeado no dia a dia, e dificilmente a gente faz o contrário. Dificilmente a gente diz assim, cara, essa semana eu vou trabalhar metade do ritmo, porque na fé a gente precisa parar mais para ouvir Deus, estar com Deus, então eu vou diminuir o meu ritmo de trabalho. Não, a gente vem e diminui o nosso tempo devocional, porque a gente está numa semana acelerada de coisas. De cara, Deus, hoje eu tenho 10 minutos de qualidade para você. E hoje de manhã Jesus me lembrava que quando ele chama Pedro, Tiago e João para vigiarem com ele no momento da sua angústia mais profunda. Vocês estão me ouvindo bem, irmãos? Não, né? E quando Jesus chama os seus discípulos para caminharem até o Getsemane, e ali eles se afastam um pouco mais, eles caminham um pouco mais, Jesus está profundamente angustiado. E eu não sei você, mas esse momento deve ter sido um momento assustador.
Só que eles não sabiam. Eles não sabiam, Jesus sabia. Agora imagina comigo, cara. Jesus chega para você e te chama para um lugar mais reservado. E aí, chegando ao lugar mais reservado, Ele te chama para dar um passo a mais para dentro, num lugar de mais profunda intimidade. E nesse lugar você não sabe o que vai acontecer, mas Jesus sabe o que vai acontecer. A minha questão é como você se sente se você é um desses convidados. O que isso causa em você, cara? Se Jesus chegar aqui hoje, nessa reunião, escolher alguns de nós, como vou usar a própria referência do texto, 3 de nós aqui, e dizer, cara, levanta aí, vem comigo aqui, num lugar mais para dentro. E Jesus, Ele pede para que eles fiquem ali e Ele se retira um pouco mais para dentro, sozinho. E pede para eles, vigiem comigo, porque a minha alma está profundamente angustiada. E o texto bíblico diz, irmãos, que Jesus vai e volta a eles 3 vezes. E nas 3 vezes, Ele os encontra dormindo. Cara, essa história ela tem elementos profundos demais e eu não posso me ater nisso hoje. Mas eu preciso insistir um pouco mais e pensando como nós temos tratado os convites de Jesus de nos chamar para ir um pouco mais para dentro. Isso dá a você um senso de privilégio. Porque existem na linguagem da edificação algumas chaves para a construção. Uma dessas chaves é o diálogo de 2 conceitos, graça e responsabilidade. E na presença de Deus, essas 2 coisas sempre estão juntas. Jesus não vem aleatoriamente a alguém e diz, vem mais fundo. Da mesma forma que Jesus não vem a alguém e diz mais fundo de uma pessoa que não esteja assumindo algum tipo de responsabilidade. Essa é uma via de mão dupla que precisa ser compreendida em uma dinâmica sinérgica. Ela vai e vem ao mesmo tempo. Então, quem são as pessoas que normalmente Jesus vai até elas e diz, vem mais fundo, vem mais para dentro? São aquelas pessoas que estão batendo na porta e dizendo, eu quero ir mais fundo. Só que ao mesmo tempo que essas pessoas que estão batendo na porta, dizendo eu quero ir mais fundo, elas não estão fazendo isso porque elas são boazinhas, porque elas são legais, mas é porque antes delas começarem a bater na porta, um dia Ele veio primeiro, tocou nelas e disse, vem mais para dentro. E aí elas começaram a bater na porta e dizer, deixa-me olhar agora nos teus olhos, Senhor. Aleluia. Eu quero ver a tua face. Então, depois Ele vem, chama você de novo. E você entra, e Ele bate na porta de novo. Ele abre, você entra, você bate na porta de novo. Há uma sinergia na intimidade. Não é aleatória. Vocês estão aí? Essa é uma das dinâmicas da edificação que nós precisamos compreender. Não há dinâmica da edificação no fundamento dos apóstolos que não tenha discernimento da equação, graça e responsabilidade. E mais algumas que eu não vou falar. Você está conseguindo entender isso?
Agora traga isso para a sua vida. Como é que você tem valorado o convite de Jesus? Vem mais para dentro. Porque às vezes, irmãos, parece que quem convive com a gente, ouvindo as nossas palavras, parece que olha para nós e diz: cara, eis aí a pessoa mais faminta por Deus da história. Mas em nossas atitudes, quando Ele vem e nos chama, nós parecemos que estamos tão envolvidos em nossas próprias coisas, que nós não conseguimos dar um passo para segui-lo, nem sobre o seu convite. Só que por que eu entrei nessa história? Por causa de um pequeno detalhe. É que quando Jesus volta e os encontra dormindo, Ele não diz para eles: vagabundos imprestáveis da religião. Ele não fala isso. Ele os ama. Mas há uma fala nesse diálogo que ela, para mim, ela tem sido tipo um martelo na minha cabeça há alguns dias. Porque Jesus, angustiado, expõe seu coração. Todo texto onde Jesus expõe seu coração, para mim, é muito delicado. É muito profundo. E esse é um dos poucos textos em que Jesus expõe completamente seu coração aos seus discípulos. E ele diz, cara, amando aqueles irmãos, amando eles, se dando por eles mais uma vez, porque eu provavelmente daria no máximo uma segunda chance. Se eu encontrasse alguém dormindo de novo, eu diria: faz o favor de se retirar do meu jardim. Você não pode estar aqui. Você não entendeu o privilégio que eu estou te dando. Você dormiu 2 vezes, talvez eu diria: cara, quando você amadurecer um pouco mais, quem sabe eu te chamo de novo um dia. Só que Jesus, cara, participando aqueles irmãos, talvez do maior privilégio que Jesus poderia ter conferido a alguém, pegar seres humanos como aqueles e repartir com eles a única angústia que Deus podia compartilhar além da cruz, era aquela. Ele escolhe 3 caras e decide compartilhar aquilo com eles, e eles dormem. Então Jesus, quando chega insistindo em amá-los, a fala de Jesus é tipo assim, me parece que Jesus mais deixa escapar, mas é como Jesus não deixa escapar nada, então eu vou ter que recuar e dizer: foi intencional. E ele diz: amigos, nenhuma hora pudestes vigiar comigo. Esse é o texto que está como um martelo na minha cabeça. Nenhuma hora, irmãos. Para a maioria de vocês aqui, nunca recebeu angústia nenhuma. E sem angústia nenhuma das que Jesus carrega, nós não conseguimos vigiar nenhuma hora. E imagina se Ele nos levar para o lugar onde compartilha as suas angústias. Quantos minutos nós suportaríamos de pé? Você não consegue permanecer com a Bíblia aberta nem 10 minutos, só para lê-la. A luz do seu celular brilhando é mais importante do que experimentar da presença dEle. Isso já te distrai, e não é o seu TDAH. É a sua superficialidade, irmão. É a sua fragmentação interior que está em xeque. Não são os seus neurônios, é o seu coração que está sendo posto à prova nesse tempo. E Jesus está passando entre nós para perguntar: nenhuma hora. Jesus não aceita qualquer coisa não, Isabel. Ele chega para eles e pergunta: nenhuma hora, como se ele estivesse dizendo: nem o nível mais raso possível para alguém que eu chamo para dentro, vocês conseguem suportar? Porque a Bíblia não diz que ele passou lá 1 hora.
Uma hora foi o que ele perguntou para eles, se eles não puderam suportar. E aí nós estamos comemorando, soltando fogos de artifício, que depois de 10 anos de caminhada com Cristo, a gente já consegue ter 20 minutos de oração. Nós estamos transformando a fé cristã numa ideologia barata, porque nós estamos fazendo dela com valores altíssimos na sociedade, admiráveis na nossa filosofia, quando conseguimos viver alguma coisa do que dizemos crer, que são as exceções. E nessas exceções, nós estamos perdendo a nossa pérola mais preciosa. Só existe fé cristã por causa da presença de Cristo. E a única coisa que atrai e faz a presença de Cristo permanecer no nosso meio é o quanto traduzimos o nosso amor em atitudes que começam pela meditação da palavra, o nosso tempo de oração com o Senhor, reservado para isso, a nossa prática das disciplinas espirituais. Não existe cristianismo sério sem isso, irmãos. De uma vez por todas, entenda isso. Você pode não ter a igreja, se você tem a vida com o Senhor definida. Mas se você tiver a igreja e não tiver a vida com o Senhor, você não tem a vida de Deus dentro de você, irmão. Nós estamos substituindo a intimidade pela comunhão. Mas quem não tem intimidade não tem comunhão. É como um espantalho no meio do milharal, querido. Porque você é como uma célula morta no meio do corpo. E a célula morta não absorve a vida que corre pela circulação das outras células. Nós temos que ter a mesma biologia viva. A célula que recebe os nutrientes, oxigenação, toda a parte química do corpo, ela participa do processo, ela é ativa no processo, ela não é apenas passiva no processo de relacionamento com os tecidos do corpo. Ou seja, ela só consegue permitir com que o próprio corpo a toque se ela também estiver viva. E para estar viva é necessário ir a Cristo, não ao outro. O outro não pode dar Cristo para aqueles que já não têm comido e bebido dele. Nenhuma hora. Vamos mudar a nossa régua. 10 minutos. É se você nunca fez isso. Mas se você já fez, você precisa, no mínimo, ouvir a pergunta de Jesus como um padrão. Nem uma hora com o Senhor. E nem é em angústia. É em alegria. É no conforto da sua casa. Nem uma hora, Isaías. Nem uma hora, já estamos procurando alguma coisa no ambiente onde nós estamos que nos distraia. Nem uma hora, a nossa cabeça já começa a lembrar do boleto que eu tenho que pagar. Nem uma hora eu já começo a me preocupar mais com as minhas demandas, com os meus compromissos, do que com o convite dele. Vem mais para dentro. O que nós vamos edificar, irmãos? Pensa comigo os próximos anos. Pensa comigo o que vai sobrar de nós nos próximos anos, se a gente não tiver uma mudança radical da nossa devoção ao Senhor, diária. Então, sabe, esses dias eu estou com esse sentimento de que Deus está chamando a gente para uma conversa. Mas não é aquela conversa aleatória,
quando a gente senta para ter uma comida e assuntos surgem, mas também não é aquela conversa que o pai chama os filhos para dentro do quarto, a família para dentro do quarto, e ele pega o cinto e fala: cara, eu te avisei, essa foi a 10ª vez que eu falei com você, então agora você vai entender na força o que eu quero dizer. É uma conversa entre esses dois pontos. É como se o pai estivesse sentando com a gente e fala: faz um almoço, faz um café da tarde, sei lá, uma janta, senta todo mundo na mesa que a gente vai comer hoje, a gente vai ter uma conversa aqui. Ele não está gritando, ele não está exaltado, ele não está por aqui, mas ele está já assim: eu preciso ajustar algumas coisas no andamento da minha casa. Vocês estão entendendo, irmãos? O pai não está aqui me chamando, e eu acredito que chamando todos vocês para uma conversa, uma correção brusca, mas é aquela conversa que, se ele não tivesse nos atravessado, nós faríamos esperando na mesa talvez semanas em seguida e não lhe daríamos a devida atenção. Por isso eu quero começar a nossa reflexão por esse texto, que não está dentro do meu radar aqui, do compartilhar, mas é para trazer um sentimento sobre vocês. Essa conversa tem um sentimento de Jesus voltando aos discípulos, os amando, mas não foi possível conter. Ele diz: nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. E sério, irmão, você conheceu Jesus agora? Provavelmente, se você conheceu de verdade, essa conversa talvez não faz sentido para você. Porque quem conheceu Jesus agora, de verdade, não está entendendo por que eu estou falando isso. Porque essa pessoa está igual um louco, querendo amar Jesus o tempo inteiro, todos os dias. Eu estou falando para vocês, irmãos, que estão permitindo que os outros amores sufoquem o amor que vocês tinham por Jesus lá atrás. Para aqueles que ainda não experimentaram, é a hora de você entrar nas águas profundas, cara. Inverta os seus valores. Inverta os seus valores. Gaste mais tempo com Deus. Gaste mais tempo na comunhão com o Espírito Santo. E você vai entender o que é que Deus quer fazer na sua vida e na sua história. Deus não vai fazer nada a partir de outra coisa que não seja o lugar de intimidade com Ele. Eu quero desafiar aqui vocês agora no ao vivo. Como se é uma conversa e uma palavra ao mesmo tempo, eu posso fazer isso. Alguém de vocês tem coragem de se expor aqui, que não era nada na fé, não assumia responsabilidade nenhuma, mas você começou a buscar a Deus com seriedade, e o que você tem se tornado, você tem certeza que é fruto de ter entrado nesse lugar e permanecido com Deus lá? Alguém tem coragem de se expor? Ninguém? Alguém quer falar? Pode vir. Eu me converti quando eu tinha 12 anos e depois de um tempo, 10 anos especificamente, um período de esfriamento fez com que aquilo que havia sido experimentado praticamente perdesse seu valor. Foi quando eu tive uma experiência de reencontro com Jesus, muito semelhante àquilo que o AP pregou no dia em que nós estávamos terminando a mobilização, Jesus me chamando de volta para a mesa. De lá para cá, a minha luta foi permanecer nesse lugar em que Ele me chamou para estar. Nesses 9 anos que nós estamos aqui, a minha luta foi com adquirir uma disciplina, porque eu sou um homem disciplinado, uma disciplina de uma vida de permanência em oração e leitura. Eu posso dizer que aquilo que eu tenho sido nos últimos 4 anos, em específico, porque eu lembro muito bem das coisas que aconteceram e por isso eu consigo dizer essas datas. Os últimos 4 anos são a pessoa que eu sou hoje. Aquilo que a gente tem passado enquanto família, tanto espiritual quanto a minha família ali, é resultado disso, e eu posso dar um exemplo. Eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade de ser corrigida, com muita dificuldade de estar errado. Hoje, para mim, ser pego num erro e ser corrigido é motivo de alegria. Mas tem anos que eu oro ao Senhor pedindo a Ele um coração manso, humilde, como o dele. Quando eu sou corrigido e não me ofendo mais, eu me alegro.
porque eu sei que eu não seria assim se não fosse a obra do Espírito Santo. Glória a Deus. Sabe, irmão, aquela história? Eu era só um irmão, ficava sentado no banco, agora eu sou baterista. Olha o que Deus faz na vida do crente. Esse meme do Cabo Daciolo Mirim é um meme que tem muito conceito presente na igreja, verdadeiro e falso misturado, porque só precisava acrescentar o seguinte: eu era nada, mas um dia eu entrei nesse lugar de devoção. E quando você entra, você continua sendo um nada, mas agora você encontra a sua utilidade, a utilidade genuína que você foi criado para ter no reino de Deus. Ninguém que tem alguma função sendo exercida no corpo de Cristo faz isso sem ter tido uma comunhão profunda com o Senhor, porque se estamos numa comunidade saudável, é essa comunhão com o Senhor que nos habilitou a sermos meio que extraterrestres no meio da terra. O que habilita alguém a servir no corpo de Cristo não são habilidades humanas, é um encontro com Cristo que trouxe uma liberação de vida. E quando alguns irmãos que já conhecem esse lugar, eles encontram você, eles têm uma percepção espiritual, tem vida fluindo, não só para ele sobreviver, mas para alimentar a outros. Esse irmão está apto para servir. Aonde? Sei lá, isso é o que menos importa. Porque no que Deus colocar ele, para colocar as mãos, vai sair vida. Eu vou repetir: não há ninguém no corpo de Cristo que serve ao Senhor e está exercendo uma função que Deus de fato lhe confiou, que não tenha acontecido a partir de uma experiência profunda do lugar de oração. Não existe. Se existe, irmão, nós não sabemos direito o que Deus pensa sobre isso. Nós só saberemos naquele dia se Ele ficou feliz, se Ele recebeu ou se Ele rejeitou isso. Porque os testemunhos de rejeição é bem típico de gente que serviu sem conhecer. Os que foram rejeitados, todos os relatos de rejeição de quem serviu na obra de Deus no Novo Testamento é para gente que serviu sem conhecer. Então isso deixa uma lógica inversa positiva. Quem é que deve servir? Só aqueles que conheceram. E qual é o único caminho que há bíblico para conhecer o Senhor? Oração, jejum, a leitura da palavra, também a comunhão. Mas a comunhão, ela só parte daqueles que comem de Cristo. Eu não tenho como salvar você. Eu não tenho como dar vida artificial para você. A vida que eu posso compartilhar é para aqueles que têm a natureza de Cristo. Se você não tem a natureza e ela está sendo alimentada, você está morrendo. E se você não voltar a buscar o Senhor, mesmo que o corpo esteja tentando agir com as suas células brancas, porque o corpo tem as células de defesa, então Jesus, o cabeça, manda o corpo vir até você. E aí o processo começa, uma advertência, uma instrução, uma oração, uma intercessão, uma correção, uma disciplina, uma exposição duríssima. E um dia, se você continuar não comendo de Cristo, você terá que ser amputado, cara. Isso não é romantismo. Isso não é a igreja que mais bombou da cidade. Isso são irmãs e irmãs que diante do temor de Cristo, eles querem chegar diante do Senhor com as suas mãos limpas, o seu coração puro, subir o monte e permanecer lá.
E para isso, nós queremos o testemunho em nossa consciência, diante de Deus, como disse Paulo, de que nós fomos fiéis. Aqui, nós estamos procurando ser fiéis, não ter a igreja mais top da cidade, não ter o maior ministério do estado. Não, nós queremos ser achados fiéis. Eu prefiro que você saia daqui com ódio do que você está ouvindo, mas confrontado por essa verdade, do que você vá para casa todo feliz, saltitando, e chame seus amiguinhos para vir conhecer a sua igreja legal. Vou repetir, se você não comer de Cristo, ou você já está morto, ou você vai morrer, meu irmão, ou é porque você ainda não conhece Jesus em nenhum aspecto. Se você não conhece Jesus, não tem problema. Não há acusação sobre você, mas você já está condenado. Porque o único jeito de não estar condenado é entregando a minha vida a Cristo. E se você não conhece a Cristo, por isso essas coisas que eu estou falando não pegam você, é porque o teu estado é pior do que de todos os outros. Porque você já está condenado pela palavra que Ele mesmo disse. Isso significa que você precisa da sua grande, graciosa e misericordiosa obra da salvação. E para você ser salvo, irmão, não há outro caminho. O único caminho é se entregando a Cristo em arrependimento e confessando os seus pecados. E aí você nascerá de novo. E aí provavelmente tudo que eu estou falando aqui não fará sentido para você também. Porque quem conheceu Jesus, a primeira coisa é, o cara quer largar o trabalho, ele quer deixar a vida dele, porque agora ele conheceu a pérola de grande valor, e ele quer gastar a vida dele todinha agora, conhecendo Jesus de verdade. Porque a primeira coisa que alguém que conheceu a Cristo pensa é, por que isso não aconteceu antes comigo? O cara olha para trás e fala, poxa Deus, você não podia ter vindo antes? De tanta alegria, de tanto preenchimento que se entregar a Cristo causa em nós. Então essa pessoa, ela pergunta para a gente, como é que eu faço para conhecer mais Jesus? Você diz para ela, lê a Bíblia, na semana seguinte ela volta, ela leu a metade da Bíblia. Aí eu chego para os irmãos e digo, irmão, preciso ler a Bíblia. Alguém quase pergunta, você vai me obrigar? Você vai me expulsar da igreja se eu não ler? Às vezes é assim que nós nos sentimos quando nós estamos conversando sobre isso com vocês, que tem 5, 10, 15, 20 anos de cristianismo. Então, irmão, você precisa definir o que você quer. Você quer que Jesus te pegue vigiando ou dormindo? Você tem 5 anos a mais de caminhada, 10 minutos? Você está comemorando 10 minutos? Você está comemorando que essa semana você conseguiu ler a Bíblia uma vez? Irmãos, eu entendo. O humanismo, o coaching, faz a gente celebrar as nossas conquistas mais do que olhar para as nossas deficiências, derrotas e etc. Mas espera aí, irmão. Não abaixa a régua tanto assim não, cara. Uma semana comendo uma vez é a mesma coisa que nada, querido. Não comemora isso não. Comemora não. Você continua no mesmo estado que você estava antes, morto. Porque fica 2 semanas sem comer. Fica 3 semanas sem comer. Fica 4 semanas sem comer e vê como que você fica. Vê o que acontece com o seu corpo, com a sua mente. Aí você fica 1 ano, 6 meses sem ler a Bíblia. Frequentemente, cara, vida de oração não vou entrar, porque, cara, a maioria aqui, irmãos, não está vivendo vida de oração. E eu não estou fazendo acusação, estou compartilhando coisas que os próprios irmãos me relatam, a dificuldade que os irmãos têm. Aqui eu não preciso acusar ninguém. Isso aqui é só uma constatação de histórias que vocês mesmos estão contando.
Como que a vida de Deus vai fluir entre nós? Como é que a gente vai tocar essa cidade se Jesus não está tocando a gente? Como é que a gente vai fazer discípulos verdadeiramente, com a imagem do Senhor sobre eles? Vocês estão aí? Nem uma hora? Eu não vou perguntar isso para não constranger, irmãos, mas eu deveria perguntar: quem aqui, todos os dias, faz um devocional que dura de 1 hora para frente? Eu deveria perguntar. Eu não vou perguntar para não expor os irmãos. Mas eu deveria perguntar: quem aqui tem um devocional diário de 1 hora para frente? Porque é como o dízimo. Me parece que o que Jesus falou é como o dízimo. Nem 10%. Por favor, não converse mais comigo, irmão. Nem 10%? Pô, cara, não. Volta lá para o final da fila. Quando você entender alguma coisa, a gente conversa. É como se Jesus estivesse dizendo: nem 1 hora. Eu chamei vocês, entre todo mundo que eu escolhi, peguei vocês 3, chamei para esse lugar. E, cara, eu vou ali compartilhar com vocês a possibilidade mais profunda do meu tempo na terra, que eu poderia abrir do meu coração, da minha intimidade, e eu pego vocês dormindo. Nem 1 hora, como se Jesus tivesse dito: poxa, se depois de 1 hora vocês tivessem dormido, talvez eu até entenderia, mas nem 1 hora, não dá nem para conversar. Eu não tenho nem como dizer para vocês o que eu estou fazendo ali. Não vai dar nem para compartilhar. E eu tenho a impressão, Rafa, e aqui digo eu, né, os meus achismos, de que é por isso que Jesus não deixa eles 3 irem junto com ele lá para o local mesmo. E acredito eu, vou falar uma heresia absurda, que se quando ele voltou a primeira vez, eles estivessem vigiando, talvez algum deles, pelo menos, teria sido convidado: cara, vocês permaneceram, vem aqui agora. Agora eu preciso que vocês vejam algo mais profundo, maior. E talvez algum deles veria Jesus enfrentando Satanás. Talvez algum deles ouviria lá diretamente as coisas que Jesus conversou com o Pai. E vai saber se o próprio Pai não se fez presente de alguma maneira, e o texto bíblico não relata. E eles poderiam ter visto isso, testemunhado isso, presenciado isso. Suando gotas de sangue. Uau! Imagina, cara. Só que Jesus, quando volta, pô, vocês estão dormindo, cara. Nem 1 horinha vocês puderam vigiar. Então, para mim, não sei, mas parece que Jesus está traduzindo uma expectativa que havia no coração dele. Talvez vocês não aguentem passar pelo que eu estava passando, mas 1 horinha? 1 horinha vocês não puderam vigiar? Antigamente, pastor, quando eu comecei a congregar, a gente falava de vida devocional a partir de 1 hora. E agora, no atual momento da igreja, a gente está falando de vida devocional de 10 minutos. Porque é o que o pessoal suporta ouvir. A gente sempre tem o caminho da progressão, não é, Rafa? A gente ensina isso nas nossas aulas. Começa com 10 minutos, irmãos. Não é o tempo, é a qualidade, mas parece que Jesus discorda de nós. Parece que Jesus quer a qualidade. Mas se a sua qualidade não cresce, é porque você está retrocedendo aos rudimentos da carne. E você está vivendo mais para agradar a si mesmo do que para fazer a vontade do seu Senhor. Nós estamos tão preocupados em andar com um padrão de vida religioso, mas deixando escapar a vida de Deus, que faz com que obedecer ao Senhor seja o nosso prazer e não o nosso esforço. E aí a gente está obedecendo Jesus na carne. E aí sabe o que acontece? A gente começa a procurar as brechas. Mas isso aqui não precisa ser assim.
Mas isso aqui precisa ser tão radical? Por quê? Porque eu estou obedecendo na carne. Então eu preciso encontrar alternativas para me desvencilhar disso que é tão pesado contra a minha vida, contra as minhas vontades, contra o meu gosto. E aí vem Jesus e diz: nem uma hora? Nem uma horinha? E eu nem vou chegar no fim desse diálogo, porque Jesus diz para eles: cara, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pensem sobre isso comigo, irmãos. Como nós vamos edificar uma comunidade, uma igreja? Como nós vamos tocar a igreja da cidade? Como nós vamos servir os nossos irmãos da igreja do Senhor? Como nós vamos enviar discípulos para as nações, se nós não podemos vigiar com Ele nem uma horinha? Então acho que Deus está chamando a gente para uma conversa, antes que Ele tenha que nos chamar para o quarto. E eu queria encerrar essa meditação, essa conversa com vocês, compartilhando alguns textos bíblicos que selam o nosso entendimento dos últimos dias. Eu falei que eu tinha um desafio, e é um desafio verdadeiro, porque eu queria juntar duas coisas. O que nós vivemos nos últimos dias em termos de a mensagem sobre adoração e a presença de Deus, com o que também nós temos ouvido acerca de discipulado nas últimas mensagens que os irmãos têm compartilhado aqui. Mas eu queria ler alguns textos para a gente fechar isso, pelo menos falando sobre o aspecto da adoração. Em Atos 15, acontece um concílio, como nós chamamos, e os teólogos chamam isso do primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. E a decisão do concílio, ela é tomada baseada na profecia de Amós, não é isso? E aí eu queria lembrar os irmãos dessa decisão que o concílio tomou. A reunião estava acontecendo em Jerusalém, entre os presbíteros das igrejas que se reuniram, os apóstolos de Jerusalém, os demais irmãos que eram oriundos já da grande comissão, que já havia começado a acontecer, eles estavam presentes. Então o apóstolo Tiago, que tudo indica, era o líder da igreja e do presbitério local, ele cita a profecia de Amós, interpretando naquele contexto de que o testemunho de Barnabé, Paulo, de alguns irmãos que estavam naquela reunião, indicava que essa profecia estava se cumprindo. A profecia de Amós, pelo testemunho dos irmãos naquele encontro, Tiago interpreta que ela estava se cumprindo. E no verso 16, ele diz o seguinte: cumpridas destas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Quando Tiago, Daniel, olha para o testemunho dos irmãos, o testemunho dos irmãos é: os gentios estão se convertendo e o próprio Espírito Santo está inserindo eles nessa comunidade do povo de Deus, que até então se chamava Comunidade de Israel. Mas a partir de Mateus 16, Jesus reconfigura isso e passa a chamar o povo dele de igreja. Alô? Esse é o nome do povo de Deus na terra agora: igreja. Isso é para gentios e para Israel.
Vocês estão comigo? Sim. E aí, os irmãos chegam falando, o Espírito Santo... que foi? Depois a gente conversa. O Espírito Santo está inserindo na comunidade do povo de Deus os porcos, os imundos, os sujos. Eles ouvem aquilo, discute para cá, discute para lá, discute para lá. De repente, Tiago, pessoal, lembrei de uma coisa. O Senhor disse que faria isso pelo profeta. Na verdade, ele disse pelos profetas. E para citar um dos profetas, ele escolhe Amós. Agora, que loucura. Por que ele escolheu a profecia de Amós? Se ele poderia ter citado Joel, como Pedro fez, ele poderia ter citado Isaías, ele poderia ter citado Ezequiel, Jeremias. É óbvio que eu não vou explicar isso aqui hoje. Mas, calma, nós vamos adentrar o primeiro pé. É porque o testemunho dos irmãos não eram apenas eles estão se convertendo e sendo batizados. O testemunho dos irmãos foi o Espírito Santo está sendo derramado sobre eles. Opa, pera aí. O que Deus falou para Amós tem a ver com o acesso à presença de Deus livre para adoração. Vocês estão dizendo que quando os gentios se rendem a Deus, está havendo adoração na manifestação deles. Por quê? Abra o parênteses. Todas as vezes que a Bíblia diz em Atos que o Espírito caiu sobre os gentios, o que aconteceu? Eles tiveram uma experiência de êxtase. A maioria delas eles profetizaram ou falaram em línguas. E quando o escritor Lucas tomou cuidado de dizer o que acontecia, ele diz que a maravilha, ou a grandeza, ou o poder de Deus se manifestou quando essa experiência, esse êxtase aconteceu. Então o que isso quer dizer? Que houve adoração. E o texto de Amós é o mais capcioso para explicar que quando Deus fizesse isso entre os gentios, haveria um sinal: o tabernáculo de Davi seria reedificado, irmãos. E sabe de uma coisa, Jaque? No tabernáculo de Davi, gentios tinham adorado. Você acredita nisso? Se você lê as crônicas, você lê a história do tabernáculo de Davi no Antigo Testamento, você vai perceber que o único lugar em que gentios puderam adorar no meio do povo de Israel, no Antigo Testamento, quando eles se reuniam em comunidade, foi no tabernáculo de Davi. Uau! Então, por que eu quero destacar uma palavra aqui, Rafa? Olha o que diz aqui no verso 17. Por que eu vou levantar o tabernáculo de Davi e vou restaurá-lo? E ele diz: para que os demais homens busquem o Senhor. Eu não quero que os homens sejam salvos só. Por que citar a profecia de Amós? É porque eu quero que eles sejam inseridos em um ambiente onde a presença de Deus está no centro e Deus é adorado por uma comunidade que é feita de todas as nações. E o que os une é um som que eles liberam, é um incenso que eles levantam, é um coração que eles rendem a esse Deus verdadeiro. Oh! Irmãos, se a gente entender isso, o tabernáculo de Davi não tem a ver com uma compreensão material. Agora imagina, Rafa, um gentil do nosso tempo, entre nós, que somos os eleitos de Deus, os novos eleitos de Deus, chegar aqui, entre nós,
e ele perguntar para a gente: pessoal, me falaram para vir aqui, porque disseram que aqui Deus está no centro, Ele é conhecido, e vocês adoram verdadeiramente, intensamente, mas chegando aqui eu encontrei essa reunião. É aqui mesmo? Imagine ele ficar uma semana na sua casa, José, e falar: o José só anda para um lado e para o outro, mas ele não ora de verdade. Ele ora 5 minutos e o resto ele se distrai, ele se preenche com outras coisas. Mas eu ouvi dizer que aqui Deus estava no centro e vocês ministravam adoração verdadeira e intensamente, sempre quando vocês se reuniam. Mas como eu não consigo entender na minha cabeça de gentil, como alguém que não tem vida com Deus na intimidade é um adorador no coletivo? Não está fazendo sentido. Vocês conheceram o Espírito Santo mesmo? Ou o Espírito Santo tem um disjuntor e quando vocês fazem o culto, vocês ligam o disjuntor? Na academia, no mercado, na escola, na empresa, o disjuntor fica desligado, irmão. Lá no seu devocional, não tem disjuntor, lá a chave só vive caída? O que faremos? Quando os irmãos disseram que gente como a gente estava sendo inserido, Tiago levantou e falou: uau! Então eles não só estão sendo salvos, não. Então eles não estão só participando do que Deus está fazendo, não. O Espírito Santo está sendo derramado sobre eles, sim. E o que acontece? Eles adoram. Como alguém que nunca foi instruído, Isaías, sobre adoração, pode adorar a Deus de maneira agradável ao seu coração? Só se ele for cheio do Espírito. Imagina, Mateus, um gentil da nossa estação andar uma semana contigo, ir na faculdade com você, dormir com você, levantar com você, e no final de uma semana ele dizer: Mateus é um cara legal, mas cara, eu acho que ele não ama Jesus de todo o coração. Acho que a gente precisa fazer um raio-x do Mateus, passar ele numa máquina para sondar o coração, porque tem hora que ele é muito crente, mas tem hora que, cara, parece que ele é um cara normal do mundo. Imagina, um gentil viver entre nós, mas ele dizer todas as vezes no final: Rafa, só que eu vim aqui porque disseram que vocês eram um centro de adoração, que a palavra de vocês é sobre ser um lugar para aqueles que amam a Jesus de todo o coração. É assim mesmo? Eu estou perguntando porque eu não sei, eu acabei de conhecer Jesus, então eu acredito nessas coisas que falam. É assim mesmo? E os pastores? E se ele andasse com os nossos pastores? Nossa, na mesa do café de vocês falam mais uns dos outros do que sobre Jesus. Inclusive, algumas mesas vocês denigrem uns aos outros. Vocês falam mal do caráter uns dos outros. Inclusive, muitas vezes mentindo, só porque ainda são cheios de medos, insegurança, pecados, temores, desconfiança, deslealdade, falta de transparência e por aí vai. Nossa, como vocês se reúnem para adorar, os pastores ministram? Essa é uma conversa que Jesus, o Pai, estão chamando a gente para sentar na mesa e verificar como está o nosso coração. É antes de chegar no quarto, irmão. Mas é que ele teve que nos atravessar e dizer: pessoal, tudo que eu queria era sentar para a gente ter um tempo junto. Será que alguém consegue me dar alguns minutos de atenção aqui? Sabe, irmãos, Isaías 56 vai dizer o seguinte, eu amo esse texto. Inclusive, no meu primeiro livro sobre discipulado, tem um capítulo sobre isso. Eu sugiro quem já leu, dá uma revisada. Casa de oração para todos os povos. E olha o que ele diz aqui no verso 5.
Verso 5 ele diz assim: darei a minha casa. Ele está falando dos gentios. E dentro dos meus muros, um memorial e um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Esse nome vai estar aceso, é? Dentro da casa de Deus, Daniel, quando ele inseriu esses imprestáveis que somos nós, parece que Deus pressupôs que nós seríamos acesos. Então, isso não é responsabilidade de Deus, isso é sua. Porque a dele ele diz: nunca se apagará. Ele está dizendo o seguinte: se você, graça e responsabilidade, você vai ficar aceso? Aí você diz: sim, Senhor, eu permanecerei aceso. Ele diz: do que cabe a mim, nunca se apagará. Se algum fator que depende do Senhor tentar te apagar, Ele não vai permitir. Agora, se algum fator que depende de você, irmão, quiser te tirar desse lugar, quem precisa assumir a responsabilidade é você. A gente ora, essa semana, Jaque, eu vi eu fazendo orações todos os dias, orações totalmente erradas, que eu oro assim a vida inteira, e começaram a me incomodar, nunca me incomodaram. Senhor, aumenta a minha fome. E eu ouvia Deus me falar, porque eu estou nessa semana de conversa na mesa, né? Oxe, a fome é sua, aumenta você. Como é que eu vou aumentar a sua fome? Você quer transferir a responsabilidade para mim de você ser esse cara morno? De você ser esse cara satisfeito com o pouco vinho que eu te dei? Você se satisfaz com pouco vinho e pede para eu aumentar a sua sede? Não, cara. Chegue com sede, que eu tenho vinho para te dar de sobra. Você já viu a minha mesa? Eu disse: já, Senhor. E você quer que eu aumente a sua fome? Você viu o tipo de comida que eu coloco? A quantidade de comida que eu tenho? Falei: já vi algumas vezes. Você come o que você quer e o quanto você aguenta. Aumente você a sua fome, camarada, que eu coloco a mesa de acordo com a sua fome. Essas coisas que eu estou ouvindo de Deus nessa semana, e hoje foi mais um desses dias, irmãos, o Senhor perguntando para mim: Senhor, me ensina a querer estar contigo. Você quer ou não quer estar comigo? Quero. Então, tire todas as coisas que são empecilhos da sua própria frente. O que você mesmo coloca que te impede de estar comigo? Acorda tarde. Acorde cedo. Não é Deus quem vai te acordar. Agora, se você bate, tem um mistério do lado de lá da graça. Ele vem e costumeiramente ele dá um empurrãozinho sim. Mas você tem que assumir a sua responsabilidade. Então, dizendo o que eu disse antes, quando você ora: aumenta a minha fome, fato, de vez em quando ele aumenta, mas ele aumenta depois que você é um esfomeado nível máximo, não tem como ter mais fome no que cabe a você mesmo. Aí ele fala: deixa eu fazer uma cirurgia no seu estômago. Não tem a redução de estômago? Como é que é o nome? Bariátrica. Deus faz a superiátrica. Você chegou no nível máximo? Chegou no que você pode fazer. Mas deixa eu te mostrar que se eu revelar um pouco mais do que você não conhece sobre mim, você vai perceber que existe um novo nível de fome para você crescer em mim. Ele abre uma nova porta. Aí você fala: uau, consegui respirar, ainda cabia mais um biscoito, mais uma banana. Pessoas insaciáveis por Deus
foram os grandes avivalistas da história, pastor Isaías. Mas não foi só Deus que fez. Eles foram pessoas completamente inconformadas na sua geração. Vocês estão entendendo, irmãos? Cara, esse texto é muito forte. Ele diz: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor. Vou repetir: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios, uau, a tenda de Davi, cara, serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Na casa de Davi não há mais sacrifícios de animais, agora só há sacrifícios humanos. Na casa de Davi, o sacrifício parou, Rafa. Foi o único período lá em Israel que não havia sacrifício enquanto havia templo. E Deus diz: os seus holocaustos e os seus sacrifícios eu receberei. Quais? Se não haverá mais na tenda de Davi, que ele vai reedificar. E ele está dizendo onde é a referência. Em que lugar ele está falando? Na minha casa de oração para todos os povos. Não dá para ter sacrifício, porque o sacrifício levítico é exclusividade de quem tem a herança sanguínea. Deus só podia estar falando de uma porta que ele abriria para todos nós, como chamando os discípulos no Getsêmani: vem mais para dentro. E como a gente está lidando com esse privilégio que Deus nos deu. Uau! Deus mandou parar o sacrifício, irmãos. Deus mandou parar o sacrifício da casa dele, de como era, para incluir a gente com um novo sacrifício de nós mesmos. Tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Você consegue perceber o que é isso? Olha o que diz em Isaías 16, volte um pouquinho no versículo 5. Diz assim: então o trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Irmão, cuidado com umas escatologias de papelão que são ensinadas na internet por aí. O trono do Senhor é no tabernáculo de Davi. Alô? Cuidado. O trono do Senhor fica no tabernáculo de Davi, e é o profeta que mais falou sobre esse assunto que disse: não tem como ignorar Isaías na construção dessa escatologia. E se Isaías, que é a maior fonte dessa perspectiva, fez essa afirmação categórica, cuidado para não cair no conto do vigário. E como que era o serviço de adoração na casa de Davi? 1 Crônicas é um livro que fala muito sobre isso. Vá comigo, 1 Crônicas 23. Olha o que diz aqui, a gente está caminhando para o fim, irmãos. Versículo 5, ele diz assim: 4.000
porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor, com instrumentos que Davi fez. É isso mesmo? Que Davi fez. Esse cara era um psicopata de Deus. O cara queria adorar a Deus, não tinha sacrifício. Ele falou, cara, o que a gente tem aqui está fluindo, é bom, mas o Senhor é digno de um tipo de expressão de adoração que nós ainda não concebemos. Vamos criar novas expressões que possam expressar, comunicar, traduzir a adoração que nós estamos sendo levados a oferecer para Ele. E aí eu abro parênteses para dizer para você, adorar a Deus, eu já disse isso muitas vezes aqui, não é dar a Ele o que eu quero dar. Adorar a Deus é dar a Ele o que Ele deseja receber. Quem determina o que nós vamos ofertar na adoração é Deus, não os nossos gostos pessoais. E Davi tem alguma parada com Deus que ele tinha, que ele falou, cara, eu sempre adorei com harpa, e foram as maiores experiências que eu tive com Deus na vida, mas parece que agora isso não está sendo mais suficiente. Vou criar alguns instrumentos, 4.000 novos instrumentos, que ele mesmo fabricou. O cara ficou sendo um cientista da adoração, brother. O cara virou um cientista. Ele ficou engenheiro, cientista. O cara foi para... Cara, como é que eu posso... Talvez foi Davi quem criou o birimbau, irmão. Vai saber se não tinha birimbau na adoração. Cara, imagina os apitos que tinha lá, Irlã. Tinha flauta, tinha símbolo, tinha... Então tinha uns apitos diferentes, tinha uns instrumentos percussivos, couro de jegue, de mula, entendeu? O couro de cavalo da Arábia está dando um som esquisito, vamos mudar para as mulas de Jerusalém. O cara, mano, ele foi um cientista, ele virou um perito. Tudo isso por causa de uma revelação que ele recebeu de Deus e da sua vontade. E ele entendeu, Deus quer receber algo que eu ainda não consegui entregar. E eu preciso alcançar esse padrão de adoração. Meu Deus. Nós estamos desviados, irmãos. Nós estamos muito longe dessa realidade. 1 Crônicas 16, olha o que ele diz aqui. Versículo 4. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, Deus de Israel. E aí cita, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, depois Jeuel, Seminarote, Jeuel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom, Jeuel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Olha o que diz o verso 37, irmãos. Então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e a seus irmãos para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Esse cara era um esfomeado, irmãos.
Mas Davi parece que foi o primeiro a entender, Rafa. Deus quer adoração dia e noite, mas sozinho eu não consigo. Então eu preciso que Deus me faça encontrar homens que estão carregando o mesmo coração de amor por Deus, de compreensão da adoração que eu tenho recebido. Há textos, Daniel, você se lembra disso com certeza, em que Deus fala através de Davi que ele coloca ministros para profetizarem com instrumentos musicais. Cara, enquanto o tabernáculo de Davi estava levantado, não faltou profecia em Israel, nenhum dia. Isso não estava só circunscrito aos profetas, mas a profecia naquele tempo vinha por meio da adoração. Uou! Nunca houve um período tão farto de palavras proféticas em Israel, enquanto o tabernáculo de Davi estava erguido. Por quê? Porque se a sua adoração é uma adoração que é para responder ao anseio do coração de Deus e aos seus desejos, fica irresistível para Ele falar, contar os seus segredos. Irmãos, quem são as pessoas que conhecem os segredos do Senhor? Quem são as pessoas que conhecem os segredos do Senhor, irmãos? Seus amigos e aqueles que o temem. Onde é que você se revela ser essa pessoa para o Senhor? No secreto, cara. É no secreto, irmãos. Então, irmãos, quem aqui quer ser algum amigo confidente? Pode ser os que o temem, ou pode ser os seus profetas, porque o texto dá essas duas nomeações. Então pode ser, eu não preciso ser um profeta, mas eu posso ser o que o teme, mas porque eu entrei nesse lugar de intimidade. Deus, quando vem ao meu encontro para receber a minha adoração, Ele fala: eu não aguento, deixa eu te contar uma coisinha. Deixa eu liberar algo aqui sobre você. O tabernáculo de Davi ainda está sendo levantado. Em Atos 15, os irmãos entenderam: uau, é isso que Deus está fazendo. Mas ainda não vimos isso em sua plenitude, porque quando chegará a plenitude? Quando o justo estiver desse lugar exercendo a sua justiça. Amém? E o que vai fazer isso se tornar uma realidade é a maturidade da sua igreja. E o que leva a sua igreja à maturidade são duas coisas: discipulado, que é para promover o aperfeiçoamento dos santos, mas que tem que começar de um lugar de adoração, dia e noite. Vocês estão juntos? Em Deuteronômio, vou ler 1 Coríntios, no capítulo 15. Deixa eu ver se é isso mesmo. Olha o que diz aqui, irmãos. Versículo 30. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos,
pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e digo isto para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, a outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. O Senhor é o sol, a igreja é a lua. E outra, a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se no corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em honra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Irmãos, a adoração contínua está dentro do entendimento da revelação da ressurreição. Imagina se hoje nós avançamos e podemos avançar em conhecer ao Senhor a partir da semeadura que estamos fazendo, com esta perspectiva a qual estamos limitados. O que não poderemos semear na sua presença e do seu conhecimento quando estivermos vivendo, não a partir da vida biológica apenas, mas da ressurreição. Uau! Tudo o que queremos, tudo o que temos buscado viver no Senhor está sendo semeado. E o que estamos semeando agora, nesse corpo corruptível, nós colheremos num corpo incorruptível. Cara, olha, eu nunca me interessei muito por um galardão que propõe uma classificação entre os salvos depois. Mas quando eu comecei a pensar que o galardão pode ser um conhecimento cada vez maior sobre a sua própria presença e a sua revelação, rapaz, eu comecei a sentir uma ambição dentro de mim de ter um galardão diante de Deus. Porque imagina se galardão for o terreno onde eu vou morar, relacionado à presença dele na eternidade. Imagina se galardão é a distância que cada um de nós vai ficar para estar com o Senhor. E quem tem mais galardão fica no quarto mais próximo da suíte presidencial. Não se trata de hierarquia, mas talvez se trate galardão de
horizontalidade, distanciamento. Todos conhecerão, porque o verão como ele é. Mas quando você acordar, se é que você vai dormir, ao meio-dia, eu já estarei lá às 6 horas da manhã. E não porque fizemos isso, mas porque recebemos dele galardão. Porque o autor aos Hebreus diz que aquele que, capítulo 11, se aproxima de Deus, aquele que se aproxima precisa crer que ele é galardoador. Então galardão é uma coisa para quem quer se aproximar. E se eu quero me aproximar aqui, imagina como eu quero me aproximar lá. Uau! E para encerrarmos, Deuteronômio capítulo 10. Fecho com esse texto, irmãos, para que vocês possam sair daqui ou mortos ou vivos, mas não como zumbis, não como indiferentes, não como negligentes. Deuteronômio 10, versículo 9 diz assim: pelo que Levi, e aí em Levi entende-se sacerdócio, pelo que o sacerdócio não tem parte, nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, teu Deus, lhe tem prometido. Nós não precisamos de outra herança, porque a nossa herança é o Senhor, e isso basta. Minha única opção é o Senhor. Minha única opção é o Senhor. E isso não é desesperador. Minha única opção é o Senhor. Tu és tudo que eu tenho e não que me restou. Tu és tudo. Tu és tudo que eu tenho. Que me restou. Nós não queremos outro bem, Senhor, além de Ti. Nós não queremos outro bem, Senhor, além de Ti. Tu és a nossa herança. Os nossos irmãos têm suas heranças, Senhor. Os nossos irmãos têm as suas coisas. Mas nós, a nossa única herança é o Senhor. Você é tudo que nós queremos, Senhor. Oh, nossa herança, Senhor. Nosso galardão, Senhor.
Essa é uma canção de peregrinos que estão sendo chamados a entrar mais fundo, a descer mais profundo. Como Jesus chamando os discípulos no Getsêmani, meus irmãos. Vem comigo. Vem comigo, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. O Senhor chamou a nossa casa, meus irmãos, a ser esse lugar, esse ambiente de homens e mulheres que têm no Senhor a sua única opção. Nós não podemos mais continuar apáticos, passivos, indiferentes a Ele. Eu não tenho nada além de Ti. É uma canção de peregrinos, de forasteiros. Mas não existe além de Ti. Eu não tenho outro caminho pra seguir. Mas não existe outro caminho além de Ti. Minha única opção é o Senhor. 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 E isso não é desesperador. Você que quer fazer do Senhor hoje a sua única opção, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Talvez você ama Jesus, mas você tem permitido que Jesus não seja a sua única opção. Mas hoje, cara, Deus te tocou aqui. O Senhor está chamando você. Ele quer exclusividade, Ele quer tudo, Ele quer ser a sua herança. Jesus tem vindo à nossa casa buscar gente de exclusividade. Ele tem insistido nessa tecla, irmãos. E a única opção é o Senhor. Minha única opção é o Senhor. Minha única opção é o Senhor. E isso não é desesperador. Minha única opção é o Senhor. Tu és tudo que eu tenho
e não o que me restou. Hoje nós fazemos essa declaração, Senhor, do que eu tenho. Hoje nós selamos um pacto contigo, Senhor. Tu és tudo que eu tenho e não Tu és tudo que eu tenho e não o que me restou. Tudo que eu tenho, não o que me restou. Senhor, dá-nos do teu vinho novo, Senhor. Nós queremos beber o vinho novo, Senhor. Jesus. Essa é uma manhã de você eliminar as suas saídas de emergências. O seu plano B, cara. Joga o seu plano B fora hoje. O que estão ainda como alternativas entre você e o Senhor? Seu trabalho, sua situação financeira, seus vínculos familiares, seu amor pelos seus filhos, pelos seus pais, até mesmo pela sua esposa, pelo seu marido, amizades das quais você é refém, você tem carências, dependências, você tem escapes, gatilhos, você tem saídas escondidas. Essa é uma manhã da gente jogar concreto e fechar esses buracos, essas arestas, e entrar na sala da comunhão perpétua, que é um deserto, ora é um jardim, ora é uma montanha, mas ora é um abismo. Vamos entrar nesse lugar da comunhão perpétua. Esse lugar às vezes dá medo, porque você olha tentando se agarrar em alguma coisa que vai te trazer segurança, e lá não existe nada a não ser o Senhor. E para estar com a sua alma apegada a Ele, como Ruth fez com Noemi, acimentou-se a Ele, Rafa. Lembra disso?
é porque ela não tinha outra alternativa. Para cimentar a sua alma, ao Espírito, a Jesus, ao Pai, você tem que permanecer nessa sala da comunhão perpétua, até que não reste mais nada e até que Ele se torne real, visível, manifesto. Então você fique cimentado a Ele. Para onde tu fores, eu irei. Aonde estiveres, eu estarei. Essa é uma manhã de prepararmos o traço de massa para ligarmos o nosso coração definitivamente e exclusivamente ao do nosso amado Senhor. Que Jesus te abençoe. E como servente de pedreiro, nós já colocamos o cimento à terra e uma enxada Ele trouxe para nós nessa manhã. Mexa a massa na sala da comunhão perpétua, e quando Ele aparecer, se manifestar, cimente-se a Ele no teu secreto, na tua vida de devoção, na tua manhã, tarde, noite, onde você se delicia na comunhão com Ele, na intimidade dEle, em nome de Jesus. Amém. Volte para o seu lugar, querido. Aleluia. Tudo que eu tenho e não que me restou,